Olá, sejam todos muito bem-vindos. Este é mais um Politiquei. E como todos os outros convidados, hoje estamos recebendo um também tão especial, mas bastante especial mesmo, que tem uma história linda construída aqui dentro de Goiânia e também de Goiás. Ele que é deputado estadual, inclusive líder da União Brasil, é o deputado estadual pela União Brasil e líder dentro da Alego, Virmontes Cruvinel. Seja muito bem-vindo, deputado. Carlos, muito obrigado pela oportunidade de participar aqui do podcast, né? Bater um papo sobre política, Sim. Que é a forma de transformar a vida das pessoas também. A gente tem feito um trabalho sempre com esse foco, né? Muito honrado de poder participar desse espaço aqui, que é um espaço democrático, né? Nós que se sentimos também honrados com a sua presença, inclusive obrigado também por ter aceitado tão prontamente o nosso convite, né? E participar aqui desse bate-papo. Né? Eu digo sempre que aqui não é um programa jornalístico, né? Que a gente só está informando as sociedades, deputado, o perfil de cada uma das pessoas que são pré-candidatos nessas próximas eleições. O senhor é pré-candidato à reeleição pela Alego como deputado estadual, não é mesmo? Mas antes de entrar nesse aspecto político, eu gostaria um pouco de um bate-bola, para a gente conhecer um pouco mais do seu perfil, né? Quem é o Virmontes? Pai, esposo, né? É o deputado, enfim, político, mas enfim, torcedor de quem, de qual time? Fico muito à vontade então, deputado, para contar um pouco sobre essa história e de como o senhor se tornou esse político que hoje é. Coisa boa, Carlos. Eu sou um cara primeiro assim, de muito boa convivência familiar, sou um cara de gostar de estar próximo das pessoas, né? E talvez isso que me motivou, de alguma forma, inicial ali como criança ainda, a participar do movimento que para mim é uma marca muito importante na minha vida, que é o escotismo, o movimento escoteiro, que é considerada a maior ONG do planeta, com trabalho educacional além da sala de aula, né? Mas que permitiu ali, ainda muito novo, começar a trabalhar espíritos como liderança, trabalho em equipe, que foram para mim muito úteis, né, como valores, princípios, e de lá para cá ter um interesse muito grande por esse trabalho voluntário. De lá eu comecei trabalho voluntário, proteção ao meio ambiente, pautas como animais, enfim, e também educação, e sempre com essa caminhada ali já envolvendo na escola, sendo representante de sala, né? Então, de alguma forma, sempre busquei essa forma aguçada desse trabalho de liderança, mas nada imposto, né? Aquele trabalho assim de falar, de ser voz, e com isso me incentivou bastante. Meus pais já tinham participado, né, da política, exercendo mandatos eletivos, mas sendo profissionais liberais, mas eu nunca quis assim entrar em cargo com eles, em gabinete, etc., mas sempre vi e tive muito respeito pela caminhada construída com eles, né? Que sempre falavam, a maior riqueza que nós temos na vida é o nome da gente, é o trabalho que fica e edifica muita coisa. E nessa construção tive a oportunidade de escolher a minha formação profissional na área do direito, e que sempre para mim foi uma forma de defender as pessoas, de estar ali lutando por alguma coisa que poderia ser feita, como ali eu lutava na sala de aula, né? Porque um professor viesse dar aula, enfim, por alguma coisa nesse sentido. E escolhi o direito com essa vocação de tentar ajudar, sempre foi uma coisa que foi muito carregada comigo desde essa época do escotismo. E da caminhada na faculdade, virei presidente do Centro Acadêmico do Direito na UFG, que é o centro acadêmico mais antigo do estado de Goiás, bem tradicional, né? E tivemos a oportunidade de sair dos muros da faculdade ali para ir falar com a galera nas escolas públicas sobre noções de direito. E aquilo foi muito marcante para mim, essa vivência próxima, ver que ali o pouco de conhecimento que a gente tinha poderia ajudar a informar muitas pessoas. E dessa construção ali, me despertou a vontade de disputar a eleição, mas tendo esse foco da formação sempre como uma bagagem muito importante para quem vai buscar a vida pública. O senhor começou, inclusive, disputando as eleições como vereador aqui de Goiânia, isso. Não foi isso? Então foi um trabalho mesmo de base, eu procurei nessa construção aí, entrar na política pela porta da frente, que é disputando a eleição, e foi muito positivo. Aí na primeira eleição que eu disputei, só com 20 anos de idade, né? Já tem 22 anos isso, não tive êxito por causa de questão de coligação, enfim. Mas foi um momento muito interessante, porque às vezes o jovem com essa realidade da correria do dia a dia, estudo, enfim, acaba não tendo a oportunidade de ter o conhecimento da cidade, realidade diferente, e que a política permite isso. Então eu tive aquela participação que foi muito expressiva, votação muito interessante para uma primeira eleição, mas pude me preparar, concluir meu curso em Direito, buscar minha formação profissional, né? Eu me tornei professor também universitário na área do Direito e tive o foco também de buscar concurso público.
porque eu acho que é uma forma mais democrática de acesso ao serviço público. Sim. Então, tive a oportunidade de passar no concurso para procurador de Estado e, com isso, pude conciliar, porque era uma paixão que eu carregava também, além do direito ali, a política. E já num próximo momento, tive a oportunidade de aí ingressar como vereador de Goiânia e fazer um trabalho muito próximo, assim, de proximidade com os bairros, fazendo todas aquelas ações que eu fazia em trabalhos voluntários, mas agora no exercício do mandato e fazendo a coisa acontecer com lei, com debates, com audiências públicas, né, com discussões importantes para a sociedade, e o que cada vez mais me incentivou assim, a crescer em temas, né? Uma coisa que eu sempre procurei carregar desse início de caminhada, deixando um pouco de lado essa fulanização, ficar falando mal um do outro, falar, olha, aqui no meu mandato na política, lá no direito, eu defendi uma pessoa, uma família, um interesse local. Aqui no mandato político eu tive a compreensão que era um instrumento mais amplo, mas de luta também, lutar para melhorar a vida do bairro ali, de uma realidade local, e foi essa caminhada que deu essa oportunidade de crescer numa área que eu gosto muito, que é legislar, fazer leis, fiscalizar esse trabalho parlamentar, mas agora levando essa experiência que eu tive lá na condição de vereador para todo o Estado, né? Então, nessa caminhada que foi dado esse passo maior agora de ser deputado estadual, de conhecer essa realidade também nos municípios, conhecer bons gestores, prefeitos locais, bons vereadores, e agora com essa experiência nossa, levando um pouco dessa experiência também para eles, né? Incentivando novas pessoas a participarem da política, pessoas que eu vejo a liderança despertada lá, nós falamos inclusive aqui de vereadora amiga e vereadores, né, que estão no município, e que a gente tem ajudado com sugestão de temas, de projetos, e eu vejo que cada vez mais é o momento para isso, né, de superar adversidades que nós tivemos nesse momento tão crítico aí no mundo, né, de pandemia, de mortes, né, e superar isso através desse papel da liderança que a representatividade política permite. E além disso, é claro, também eu sou um cara assim, muito simples, então, com toda essa trajetória de fazer o que gosta, que eu acho que é uma grande missão que nós temos, né, eu também sou um cara que gosto dessas vivências das coisas simples, então, pelo escotismo, eu gosto de acampar, eu gosto de fazer trilha, eu gosto de andar de bike, né, gosto de um basquete, que é a minha, assim, paixão. A prática de atividades esportivas, eu acho que dá uma energia também para esse ritmo acelerado das agendas, né? E gosto, assim, desse calor ali da família, né? Filhos, etc., para poder ter energia para poder sair a semana acelerado. É verdade. E tudo que você está falando, né? O pessoal que está nos assistindo tem a oportunidade de acompanhar nas suas redes sociais. Vai estar aparecendo aqui para vocês, vai lá, siga o deputado. Porque é interessante que você fala, eu sigo suas redes sociais e vou me lembrando aqui de alguns fatos que eu vejo ali no dia a dia seu. E é um dos poucos políticos e deputado aqui do estado de Goiás que retrata realmente esse dia a dia, essa sua vida dentro de casa, com a família, com os filhos, né? Essa brincadeirinha do basquete que realmente vira e mexe nas suas redes sociais, isso também é bastante marcante, né? E isso é muito bom, porque humaniza de fato ali a sua rede social, né? Você passa para uma imagem para o eleitor de fato, de que é um deputado de carne e osso, não está ali só de figurinha mesmo na internet fazendo aquele papel bonito, né? Mas você está de parabéns, acompanho, prestigio o seu trabalho, inclusive desde quando era vereador, né? E eu vejo também, de novo, nas suas redes sociais, que a sua atuação também é muito ligada a movimentos culturais, né? Barrista, eu vejo que você realmente é aquele parlamentar que está em campo ali com a sociedade, com as lideranças, participando ali de reuniões, de eventos, contribuindo com o desenvolvimento, né? Você pode falar algumas dessas ações que nesse momento está sendo feito, por favor, deputado? Sim. Primeiro, Carlos, eu vejo assim que essa oportunidade de aproximar o mandato das pessoas é o grande desafio de quem está na política. Então nós procuramos fazer isso desde o início da caminhada. Lá atrás, ainda na condição de vereador, não tinha um WhatsApp, nós criamos através do Facebook um gabinete digital. Para quê? Porque às vezes a pessoa não pode ir no gabinete, comunica com a gente, alguma demanda que pudesse ser solucionada pela prefeitura. Isso no mandato como deputado estadual, agora já com ferramentas como WhatsApp, maior facilidade de comunicação, eu sempre gostei muito disso, de estar próximo. Então nós fizemos um mandato onde que antes da pandemia fizemos um gabinete móvel para que o gabinete e nosso trabalho estivesse mais próximo dos bairros e das cidades, né? E também fizemos um trabalho com a participação assim das redes sociais.
Então, o nosso gabinete digital também continua hoje com o WhatsApp do mandato, que ele facilita essa comunicação, recebe muitas ideias de projeto de lei, né, de demandas que precisam ser solucionadas nas cidades, e também fizemos lives sobre vários temas aí que me deram bagagem e conteúdo para elaborar projetos de lei, né, nas áreas muito importantes que a gente tem como atuação. E esses eixos são os eixos maiores do mandato. Então, eu falo assim, que a nossa caminhada se fortalece com as pautas. Deixo de lado, assim, não sou aquele cara que fica falando mal dos outros, porque eu acho que é um momento de convergência. Sim. Como eu disse aí, nós passamos por esse momento caótico da pandemia, e como a gente já viu, até pelos dados históricos mostram aí, talvez depois das 2 grandes guerras, talvez foi um momento de maior perda para o mundo, né? Então eu vejo que a união, a convergência é um princípio, uma máxima hoje que tem que nortear quem está na política. E essa união fez aí a minha caminhada se consolidar com as pautas. Então, sou uma pessoa que defendo muito essa pauta da defesa de direitos. Aprovamos muitas leis nesse sentido de fortalecer garantias de direito às mulheres, né, não violência às mulheres, direito a acesso à educação de qualidade, que também é outra bandeira forte do mandato, essa pauta da educação, por ter vivido isso como professor, por visitar constantemente e ver a realidade de escolas, tanto no município quanto no estado, e abrangendo esses eixos também que diz respeito a buscar gerar emprego, fortalecer o pequeno empreendedor. Lá na Assembleia eu presido a Frente Parlamentar do Empreendedorismo, então tem incentivado muito isso a quem tem esse talento de poder, por si próprio, gerar emprego, gerar renda, fortalecer a economia. Tem sido muito forte essa nossa caminhada, mas a gente convive com eixos aí que dizem respeito direto ao cidadão, como a questão da cultura, a questão da prática de esportes, né? São eixos que têm balizado aí tanto a elaboração de leis importantes, como também discussões de temas, né, na Assembleia Legislativa, tendo sempre a participação coerente, trazendo sugestões, né, e ouvindo realidades de muitas localidades, muitas cidades, que são cases que eu vejo que podem ser interessantes para transformar uma pauta em outro local. Sim. Então, assim, na Assembleia nós conseguimos aprovar um estatuto goiano da micro e pequena empresa, com esse eixo de realmente ajudar quem está no pequeno negócio e fortalecendo. Tivemos a oportunidade, por exemplo, de relatar temas importantes ligados à educação, como mais recente o programa Bolsa Estudo, que foi uma ajuda que o governo do estado criou para que não tivesse a evasão escolar. Então, assim, mais de 218 mil jovens do estado foram beneficiados com essa oportunidade de ter uma ajuda mensal ali de custo para poder permanecer estudando. Entendi. E voltar para a escola com condições de recurso ali de informática, computadores, uma infraestrutura melhor na escola. E a gente esteve muito presente nessa discussão na relatoria, e envolvendo outros temas também no que diz respeito à sociedade. Lutamos muito pela questão da vacina, né? Até na ideia, no início da pandemia mesmo, buscando até essa transparência, que eu acho que é uma máxima de quem está na administração pública. Nós buscamos a ideia de que o poder público tivesse um vacinômetro, que é aquela publicidade da quantidade de vacinas, e que graças aí a essa caminhada houve sensibilidade por parte tanto do governo do estado quanto também de prefeituras, assim, de garantir essas informações às pessoas, de que chegasse a informação, né, de quantas pessoas vacinadas, locais de vacinação, facilitar isso. E eu vejo que hoje é a grande responsabilidade da gente que está na vida pública, de tentar facilitar as coisas para o cidadão, facilitar as coisas para quem é ali, o cidadão que mora no bairro, na cidade, e que tem a dificuldade, às vezes, de pegar essa informação, onde que eu posso resolver um problema do meu bairro, onde que eu posso solucionar tal conflito aqui que está tendo, às vezes, uma questão de vizinhança, né? Sim. Ou até isso, onde é que eu posso vacinar mais perto da minha casa. Então, é para essa missão que eu vejo hoje que a gente tem que estar na política preparado, pronto para servir e usar todas as ferramentas da tecnologia para facilitar a vida do cidadão. Então, a outra pauta que carrega muito forte no meu mandato é essa ideia da inovação, da gente ter aí as ferramentas da tecnologia para facilitar um trabalho parlamentar e entregas para as pessoas, né? Sim, sim. Saindo um pouco daquela máxima de só fazer discurso e ter entrega, de ter mais ação, mais resultado. Eu vejo que é isso uma forma que tem me motivado cada vez mais a participar da política e me motivado também a incentivar novas pessoas a participarem da política. Perfeito. Talvez seria esse um grande diferencial entre fazer política e politicagem, deputado? Eu acredito que sim. É o espaço hoje que nós, independente de partido, que a gente precisa de estar próximo, de conviver, de rever essa realidade de problemas e buscar soluções. E é ali na discussão no parlamento que eu vou precisar de conversar com o cidadão no partido A a Z, né, para que a matéria seja aprovada. Então, esse momento de união, de responsabilidade, de articular algo pelo bem da sociedade, leva a pensar mais do que ficar falando mal um do outro.
né? É verdade. Inclusive, né, hoje nós vivemos num momento crítico dentro de uma eleição e da política, né, onde nós temos aqui uma polarização muito grande e está colorando muito os debates, né? Queria ouvir sua opinião também a respeito disso, até porque vejo que é um deputado equilibrado e que busca sempre o diálogo, né? Fazer política através de diálogo, construir através de diálogo. E qual que é a sua visão, então, desse momento que nós estamos vivendo na política, num cenário geral, tanto no nacional quanto regional? Pois não. Eu fico muito preocupado com o momento que leva aí a ataques pessoais. A política é muito maior do que isso, né? A política é muito maior do que você falar mal de uma pessoa. Ali é uma missão de servir, é uma palavra muito forte de representatividade, de busca de soluções. Então, por isso que todas as ações que faço nessa caminhada da vida pública, eu tenho procurado ter essa linha de agregar para construir, de agregar para avançar. Não ficar falando mal do passado, não ficar falando mal do outro, onde que eu não vejo ali avanços em discussões e até entregas para a sociedade. Então, cada vez mais eu percebo que é o momento de unir, é isso que eu prego nessa unidade dentro do parlamento, é o momento de avançar o país com retomada, com força aí de instrumentos como esse, com ferramentas ali do básico da educação, para que você possa ter um bom preparo para esse futuro próximo que está por vir, né? E por isso eu tenho defendido cada vez mais assim que outras opções podem ter, né? Assim, para um plano federal, particularmente eu tenho visto que tá uma briga aí de, como se diz assim, clássico de futebol, né? Mas que talvez ali a essência de trabalhar temas com pautas em profundidade tem deixado um pouco de lado. Então eu tenho hoje defendido aí, até porque a União Brasil também tem essa tese de apresentar uma outra opção para o país, né, acompanhar dessa linha do partido, de ter aí talvez uma outra participação num pleito majoritário com a eleição presidencial, mas com esse foco, sabe, de pensar que mais precisa ser feito pelo Brasil, não só do passado, não só de ataques como está acontecendo hoje, infelizmente. Perfeito. O senhor me falou de uma atuação como líder estudantil dentro da UFG. Também me disse que uma das suas bandeiras é educação. Acompanha muito de perto tudo isso aí. Eu vi recentemente que Goiás é um dos estados no Brasil que mais se investiu, agora nesse governo de Ronaldo Caiado, na educação. Né? Houve um maior aporte financeiro, um investimento ali dentro da educação. Eu quero perguntar especificamente sobre a UEG. Né? Qual que é o retrato da UEG hoje? Porque até onde nós acompanhamos, né, me parece hoje que existe um sucateamento dentro da Universidade Estadual de Goiás. Então eu queria te ouvir como um deputado da base, inclusive, uma relação ou uma posição a respeito disso, deputado. Sim, hoje eu vejo que não só no âmbito estadual, atividade nas escolas, esse trabalho precisa ser feito, mas principalmente também esse trabalho na continuidade. Sim. Então a UEG foi uma oportunidade que nós temos para isso, para pensar a construção do Estado de Goiás além da educação básica. Então vejo que é um momento interessante, passou por momentos realmente de dificuldades dentro da UEG com relação às gestões, etc., mas acompanhamos mais recentemente um processo democrático de eleição, acho que isso é um grande passo, né? Sim. Ao invés de intervenções aí, como já aconteceram em momentos difíceis, né? Ter um espaço democrático para um processo eleitoral e, a partir de então, dialogar. Sim. Então, hoje nós percebemos que há um espaço de diálogo, por exemplo, do Poder Legislativo com a própria Universidade Estadual de Goiás, há um espaço de maturidade também da gestão, de procurar interlocução com o governo do estado e parcerias com municípios, aproveitando essa realidade hoje nos municípios também, mas adequando essa realidade ao momento que a gente vive, ao momento que a gente vive que passou pela pandemia, de não só a educação ser só o presencial. Sim. A gente tem a oportunidade de conciliar o presencial com o ensino híbrido, né? Vejo que esse trabalho pode ser feito por base também na educação superior aqui em Goiás, e tanto é que eu tenho colocado isso como uma das prioridades, até porque eu destinei emendas para a Universidade Estadual, para o mestrado da Universidade Estadual, para que pudesse ser fortalecido esse trabalho de base, e olha que interessante, em parceria com a Secretaria Estadual de Educação. Então, nós destinamos um recurso de emenda parlamentar para que a universidade possa preparar professores no âmbito do mestrado e pensar numa pós-graduação, numa pauta tão importante também, que é a inclusão. Sim. Que eu vejo que nós temos aí muito a ser feito nesse trabalho de inclusão dentro da educação em todas as esferas, né? Então é por isso que eu vejo que hoje é o momento de reoxigenar.
a Universidade Estadual ter esse diálogo institucional com os poderes, mas também com a sociedade, e a gente está lá na Assembleia com esse papel de fazer fortalecimento a isso. Perfeito. Hoje o senhor está afiliado ao PSD. Desculpa, a União Brasil. Isso. Certo? Antes na Cidadania, né? Cidadania. Isso? Exatamente. O senhor pode falar um pouco, então, sobre essa transição? Pois né? Lemos muito que houve essa mudança devido realmente a um processo de federação ao qual estava inserido Cidadania e tudo mais. Então, qual foi o real motivo aí dessa transação, o deputado? Nós tivemos... Transição, né? Transição. Nós temos um respeito muito grande pelo Cidadania, onde tive a oportunidade até de colocar o nosso nome como candidato a prefeito de Goiânia, e é um partido que carrega essa identidade de pautas de defesa de direitos, de representatividade, muito interessante. Todavia, esse cenário nacional com relação à questão de federações partidárias acabou que distanciou muito a realidade local. Sim. Que eu acredito que tem que ser ouvido também, o âmbito dos estados, municípios, e diante dessa realidade, a construção de alianças políticas que fiz aqui em Goiás hoje, com prefeitos da minha base política, vereadores, na ampla maioria que eu consultei, fez um alinhamento ao governador Ronaldo Caiado. Sim. Primeiro por postura de enfrentamento à pandemia, de prioridades na área da saúde, de uma gestão pública de forma correta, e com essa construção houve um convite para que pudesse ingressar ao partido que foi aí, fez essa fusão partidária do antigo DEM. Né? Sim. E desse sentido recebi o convite, até porque a nossa linha, eu sou uma pessoa muito de ouvir, e ouvindo essas lideranças locais que caminharam e caminham com o governador Ronaldo Caiado, me incentivaram também a estar próximo e fazer um trabalho ao lado dele para avançar Goiás. Perfeito. Então, hoje o senhor compõe a base do governo, até porque está no mesmo partido, é o líder, inclusive, do União Brasil dentro da Aleg, não é verdade? Da Alego. E entrando nesse aspecto, então, mais político, né, qual a sua avaliação? O senhor disse que um dos critérios foi essa aliança com o governador, né, a aproximação e tudo mais. Mas a sua avaliação realmente, então, do governo nesse primeiro mandato de Ronaldo Caiado? Bom, eu vejo que primeiro foi um governo em todos os lugares de dificuldades ao enfrentar a pandemia. Ninguém esperava que a situação como essa acontecesse. Mas ao estabelecer a saúde como prioridade, ao estabelecer aí a transparência no investimento de recursos públicos, isso deu muita credibilidade para os próximos passos que estão por vir. O governo que realmente conseguiu aí acelerar a vacina, conseguiu aí garantir recursos para a descentralização de hospitais regionais em todo o estado, mas que não deixou de lado pautas prioritárias, como é o caso da educação, como você disse, além de investimentos próprios do governo do estado, deu autonomia aos deputados estaduais com as emendas impositivas para a gente garantir recursos. Sim. Só de emendas parlamentares nossas foram mais de 7 milhões de reais só para educação, 11 milhões para a saúde, com entregas para a sociedade. Entendi. E com isso o governador deu credibilidade também aos parlamentares, ao respeitar essa independência, que pudesse também ter sua atuação construída ali perante seus municípios e as suas bases eleitorais. E da mesma forma também buscou aí de forma austera fazer a organização interna da gestão, de forma que pudesse garantir aí que a sua folha de servidores fosse assegurado o pagamento, uma gestão transparente dos recursos públicos empregados, o que a sociedade hoje quer de quem está na classe política. Transparência com os gastos, resultado nas entregas, e prova disso aí, como eu disse, só nessas duas áreas que são muito estratégicas de governo, né? Hospitais regionais e recurso na ponta em todas as escolas, de coisas mais simples, como a melhoria da condição da merenda escolar, até uma obra de infraestrutura, a gente percebe realmente que é um governo que teve resultado bem próximo das pessoas. Um pai e a mãe que ficou ali distante na pandemia de não conhecer a realidade de uma escola, hoje ao entrar numa escola, ele vê essa transformação. Então, por essas razões, eu vejo muita seriedade na linha de conduta do governador Ronaldo Caiado com a gestão e com as pessoas. Né? Mais do que gestão, nós estamos preocupados com o ser humano. E talvez essa visão humanística ali, por ser médico e sempre ter pautado isso ao longo da sua caminhada na vida pública, tem levado, inclusive, a isso, a incentivar que nós, aí, que somos uma geração um pouco depois da dele, né, possa seguir esse rumo de fazer um trabalho sério, responsável e com compromisso com a coisa pública. Certo. Voltamos agora nesse assunto das eleições, até porque vejo o teu perfil é de uma pessoa, de um deputado muito que defende propostas, bem propositivo mesmo, né, e aberto ao diálogo. Sim. O senhor poderia destacar, então, dentro do segundo mandato, inclusive, como deputado estadual, esses 8 anos, então, à frente ali do teu cargo, os principais projetos, 1, 2, 3, fique à vontade, para a sociedade se identificar de que forma que foi impactado, né, positivamente através da sua atuação como deputado? Sim.
Primeiro, então, nesse investimento com recursos, né? Praticamente todos os recursos nossos de emendas próprias do mandato foram destinados a áreas específicas, como é o caso da educação e saúde. Tiveram aí muito resultado na ponta, e nesse momento sempre foi o que as pessoas buscaram. Sim. Com relação a leis, nós tivemos aí mais de 30 leis aprovadas durante esse período aí, que tiveram entregas diretas à sociedade. Eu cito nessa pauta de defesa de direitos, por exemplo, o fortalecimento da Defensoria Pública Estadual. Sim. Hoje, garantir o acesso à justiça à pessoa que não tem renda é feito através da Defensoria Pública. Então, nós relatamos diversas leis que estruturaram o trabalho da Defensoria Pública para poder ser expandido para 70 cidades no estado. Então, um trabalho que começou em Goiânia, na capital, com esse trabalho de relatorias importantes de pauta, nos garantiu que chegasse esse atendimento na ponta, além da gente ter conseguido, na articulação com a Assembleia, implantar uma própria unidade de defensoria dentro da Assembleia Legislativa, para que esse atendimento, até na casa do povo, pudesse ser feito, né? Então, hoje, se a população precisar de um atendimento gratuito, pode procurar, inclusive, esse atendimento dentro da própria Assembleia. Da própria Defensoria Pública da Assembleia. Conseguimos aprovar um Estatuto Goiano do concurso público também, da nossa autoria, garantindo isso, que tivesse transparência nas nomeações, tivesse condição de que houvesse um cronograma de nomeação para as pessoas aprovadas, ou seja, uma forma de garantir esse acesso ao serviço público com qualidade, também uma pauta que foi marca da nossa atividade parlamentar. Temos em discussão nessa pauta da educação aí o fortalecimento de temas interessantes, como a estruturação das escolas em tempo integral, a discussão a respeito de condições de usar a tecnologia para avançar não só a educação, mas a vida das pessoas, né? Tem uma discussão mais recente agora do marco da inovação também, um projeto da nossa autoria que diz respeito a essas melhorias, né? E principalmente também garantido que serviços como atividades essenciais às pessoas, como é o caso da área da saúde, possam acontecer com parcerias. Então, eu tenho defendido muita unidade de discussões de temas com municípios, com prefeitos, né? E visto que ali alianças que aconteceram em alguns momentos por discussões só locais políticas, hoje avançaram, né? Sim. Nós temos aí instrumentos jurídicos, como é o caso de consórcios públicos, consórcios intermunicipais, que hoje, com essas parcerias que nós incentivamos, tem garantido estruturações regionais ali nos municípios e garantindo muitas entregas às pessoas. Foco muito grande também nessa área da cultura. Sim. Destinamos em emendas parlamentares, por exemplo, para a estruturação de espaços como o Martins Sererê, sim, aqui em Goiânia. Fomos o relator da Lei Aldir Blanc aqui em Goiás, que garantiu que pudesse chegar nesse momento da pandemia mais de 50 milhões de reais na ponta para atividades culturais acontecerem, né? Sim. Estruturamos uma pauta de incentivar atividades esportivas, não só as tradicionais, como é o caso do futebol, né? Mas outras também, como é o caso do skate. Nós aqui fomos pioneiros em trabalhar a pauta do skate como uma modalidade esportiva que hoje é o esporte olímpico, né? Conseguimos, com a mobilização de segmento ali, construir um espaço aqui em Goiânia, no Marcos Veiga Jardim, inclusive com formação de educação, aula de educação lá para as pessoas de baixa renda. Entendi. Conseguimos, numa mobilização que foi feita, que eu achei muito legal, eu acho que é uma forma de pensar hoje uma forma política diferente, né? Através de um grupo do WhatsApp, ali fui convidado para incentivar práticas esportivas, como lá em Brasília, nos eixos, né? Que se anda de bicicleta, faz atividade esportiva nas ruas, me colocaram no grupo para incentivar que aqui os espaços públicos da cidade pudessem ser fechados para práticas esportivas. Certo. E conseguimos fazer isso ali no anel interno da Praça Cívica, né, aos fim de domingos, semana, né? Então foi uma discussão de fruto disso, criamos um projeto chamado Ruas do Esporte. Então, assim, eu vejo que o mandato é amplo, né, nas atividades, mas sempre buscando esse resultado, essa entrega na ponta e principalmente vendo as coisas acontecerem. Eu acho que só faz sentido estar na política se for para trabalhar pelas pessoas, se você vê esse resultado e através de várias dessas ações com leis, né, mas também com ações concretas, discussões, fiscalizações, tem dado certo. Sim. E mais recentemente agora eu assumi lá também uma pauta interessante, que é a pauta da energia. Assumimos a Comissão de Minas e Energia na Assembleia e visto isso como uma ferramenta para incentivar que até as cidades possam estar melhor, né, nós temos que pensar em outras pautas, como é o caso da sustentabilidade, até de usar energias renováveis. Se temos levado isso aí, essa realidade a diversas prefeituras, diversas cidades, a empresários, empreendedores também, para que possam, de alguma forma, melhorar a vida das pessoas. Perfeito, perfeito. Tratando especificamente sobre as eleições agora de 2022, né, você acredita que vai haver alguma certa polarização também aqui a nível estadual ou não?
Eu acredito que, naturalmente... Quero só complementar a pergunta para o senhor ficar à vontade na resposta. Uma outra dúvida seria, União Brasil está trabalhando para eleger o Caiado já no primeiro turno ou não? É claro que o sonho seria esse para qualquer partido, mas eu digo, existe uma estratégia criada para isso ou não? Sim. Bom, primeiro, é claro que a gente não pode escolher em nenhum momento do processo político adversários, né? A gente tem que estar preparado para desafiar, seja quem for. Mas nesse sentido, de um trabalho assim, de maturidade, experiência que o governador Ronaldo Caiado tem, ele tem procurado fortalecer esse leque de alianças político-partidárias, principalmente um leque também com lideranças locais, com vários prefeitos, né? E com isso dá uma margem de construção de parcerias para o futuro. Certo. Vejo que é um passo que sai muito na frente, mas é natural que nós tenhamos aqui em Goiás também mais forças políticas, né? Mais um ou outro candidatura é natural, não vejo que vai ser polarizado. Nós teremos aqui no mínimo umas 3 candidaturas aí que também são competitivas e o que merece respeito, toda disputa que é feita de forma respeitosa, democrática, né? Isso dá mais margem, inclusive, para trabalhar com força de vontade nas próximas legislaturas. Mas a caminhada que foi feita ao longo desses 4 anos de credibilidade que o governador deu, enfrentar essas pautas com muita seriedade, principalmente a pauta da pandemia, vejo que dá muita margem para ele preparar um futuro, né? Aprovou aqui um regime de recuperação fiscal onde que se pensou realmente organizar a casa, né? Com a gestão pública eficiente, enxuta, com secretários com muitas entregas aí para a sociedade e podendo, por isso, pensar próximos passos, né? Pensar próximos passos de muita entrega no Estado, muitos avanços nessa parte estrutural também que há por vir aí em parceria com os municípios e por isso eu vejo que apesar de disputas, nós vemos sim, vamos trabalhar para que a União Brasil possa ter aí essa possibilidade de reeleger o governador Ronaldo Caiado. Certo. Com base em pesquisas, né, pelo menos as divulgadas, nós temos acesso aí que Ronaldo pontuando com 23%, 24%, né, e Gustavo Mendanha já logo em seguida ali com 17%, 16%, 7, 8 pontos ali de diferença entre os dois. Existem pesquisas que comprovam ao contrário, né, um distanciamento maior ou não? O senhor tem acesso a tudo isso ou não? Eu acho que agora, nesse período da pré-campanha oficial, aí, pós prazo de filiação, acredito que agora começa realmente a definir posicionamentos. Né? Nós não sabemos, por exemplo, se o pré-candidato Marconi Perillo, por exemplo, sai ao Senado ou ao governo, né? O que polariza a oposição. Então, nesse momento, eu acho que não ficar preocupado com adversários, mas procurar, assim, como fortalecer essa base política construída até aqui. E esse trabalho de militância, realmente, de aproximação que o governador tem feito ali, encontros regionais, trabalhado junto com o prefeito, com vereadores, com nós deputados da base, que temos aí uma ampla maioria também na Assembleia, para que possa também se preparar aí um terreno de construção, com pautas, com entregas, né, mais do que críticas que a gente vê, às vezes que é natural também no processo democrático, a oposição fazer, eu vejo muitas entregas acontecerem em volumes muito grandes de resultados. E por isso eu vejo credibilidade nessa construção política, até porque, por exemplo, grandes partidos políticos hoje já caminham com o governador Ronaldo Caiado, né? O próprio MDB, que foi o maior adversário na eleição passada, hoje caminha aí para ser o vice-candidato da chapa, né? Partidos que teriam candidaturas competitivas e que se apresentam agora, como por exemplo o próprio Patriotas, né? Que é o partido do Gustavo Mendanha. O Jean Darro, que era um governadoriável também, hoje já declarou apoio ao governador Ronaldo Caiado. Fora partidos expressivos, como o próprio PSD, né? PP, enfim, partidos que têm uma representatividade de bancadas, de prefeitos em vários municípios hoje, fazendo essa aliança, o que mostra que, apesar da disputa, há um caminho muito interessante a ser construído. Você acredita que, como um deputado jovem, inclusive, começou muito cedo na política, um deputado de diálogo, propositivo, inclusive, é momento de mudança, eu digo, num cenário geral, político brasileiro ou não? Caiado representa essa evolução, né, que nós precisamos da política aqui dentro do estado de Goiás, deputado? O que eu vejo é que, mais do que em idade, nós temos que procurar nos reinventar em quem está no papel de representatividade. Certo. Vejo que o governador procurou fazer muito isso. Primeiro, a experiência que ele teve antes como legislador e agora como chefe do executivo. Então, ao primeiro, montar uma equipe enxuta, ter a liberdade de uma articulação técnica na construção, sendo ele o político e não se fazendo aí construções muito aparelhadas em governos, como nós já vimos em gestões passadas. Isso, para mim, é inovar.
ter enfrentado essa responsabilidade de fazer algo como esse nesse sentido é inovar. Certo. Ter a oportunidade de discutir essa realidade de temas tão sérios como a educação, mas você vendo transparência em entregas ali, a aproximação com alunos, você garantir como essa, evitar a evasão escolar e dando aquela ajuda na ponta, eu acredito que é uma forma de inovar assim na gestão. Você trazendo essa facilidade de comunicação com o governo, né? Antes, estruturas grandes quando VaptVups, hoje você cria um programa como Balcões Expresso, onde que ali de forma enxuta, mas com uso da tecnologia, você tem respostas rápidas aí a serviços do Estado. Isso para mim é inovar. E principalmente nessa filosofia de deixar um pouco de lado essas agressões e críticas aí a pessoas, né? Estabelecendo parcerias. Então, a todo momento que se viu aqui, por exemplo, na pandemia, eu vi o governador por várias vezes reunindo com os deputados estaduais, reunindo com os outros poderes, reunindo com prefeitos, né? E isso para mim é sim fazer uma gestão moderna, você não ficar isolado naquele mundo, mas estar próximo das pessoas. Então, apesar da idade, o que certa experiência é importante também nesse momento, eu vejo que o governador procurou inovar em atos, né? Sim. Muitas das vezes nós já vimos em âmbitos municipais, estaduais e federais, gestores que gostam de tomar decisões sozinhas. Aqui, pelo contrário, eu sou prova disso porque todas as vezes a Assembleia Legislativa foi consultada para tomar uma decisão acerca da pandemia, para tomar uma decisão acerca da parte econômica e financeira do Estado. O governador foi lá e ouviu o Ministério Público, ouviu o Poder Judiciário, ouviu a Assembleia Legislativa e também ouviu prefeitos. Então isso é forma hoje mais moderna de se fazer política, de aproximação, de fortalecimento. Por esse norte, eu vejo que é um norte muito de referência para a gente que está na política. O senhor é um defensor de várias candidaturas ao Senado, né, nessas próximas eleições, ou somente uma dentro da base do governo? Inclusive, o senhor tem um pré-candidato ao Senado dentro do seu próprio partido, que é o delegado Valdir, Isso. né, que está lutando aí por essa vaga, né? Mas, inclusive, é um dos defensores aí de múltiplas candidaturas. Qual a sua opinião a respeito disso, deputado? Eu vejo que o momento agora, nesses 45 dias aí antes das convenções partidárias, é o momento de dialogar. Sim. Nós temos aí um grande time, um time de muita representatividade por partidos e por pessoas, né? E que eu tenho defendido que mais do que atacar é o momento de conversar entre si, de convergências e também, é claro, observar adversários. Sim. Então, se entre adversários já estão brigados, né? Lá os dois concorrentes lá se falando que um sai governo, os dois saem governo, enfim. De cara eu tenho defendido essa tese de dialogar mais, de poder perceber a força partidária das lideranças que nós temos, né, para que possa chegar com tranquilidade. Nós já temos aí o fato de ter um ex-maior concorrente do governador estar ao seu lado na disputa para o governo. Isso já é uma marca de construção interessante. E vejo que esse mesmo caminho tem que ser feito agora. Ouvir os deputados estaduais, ouvir os prefeitos, ouvir as lideranças locais, ter termômetros aí de indicativos quanto a isso, mas principalmente essa compreensão de que é na união de força que a gente vai conseguir também garantir uma vaga para o Senado. Até porque vai ser uma eleição disputada e só tem uma vaga. Sim. Então, mais do que definir nomes ou a estratégia agora, é o momento dessa base estar fortalecida e pensar critérios. Eu acho que essa é uma grande forma de avançar aí quando há disputas, né? Você ter uma forma de ter um critério estabelecido ali para que essa decisão possa ser tomada aí, tendo a representatividade de todos. Tenho um grande respeito pelo delegado Valdir, que é o nosso representante do Partido União Brasil, mas também nós temos outros nomes aí, e cito, por exemplo, o nosso presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, que também aí coloca-se como opção para essa construção até da chapa ao Senado. E o próprio Lissauer tem nos dito isso, é um momento de principalmente avançar em diálogos através de caminhos aí de parcerias do que falar mal de colegas que estão no mesmo grupo político. Mas uma grande preocupação de todos os partidos é a participação, inclusive, na chapa de candidatos a deputados federais, correto? E eu vejo que o União Brasil se enfraqueceu muito, justamente, foi um tema debatido, inclusive aqui com o delegado Valdir, né? Quando o Caiado resolveu, então, ajudar os demais partidos ali e abrindo mão, claro, de alguns nomes importantes que poderiam, com certeza, fortalecer essa chapa. Isso já não foi uma ajuda atribuída a esses outros partidos? Você não vê dessa forma? Ou não? Foi uma estratégia realmente de aglutinação de apoiadores e tudo mais para trazer alguns partidos para cá? Como que você vê isso aí? Já foi agraciado ou não foi? Sem dúvida, como eu disse, nós temos aí primeiro uma aliança construída. Isso é um primeiro passo muito estratégico. Certo. Vejo que essa construção de chapas passa, sim, por diálogos entre o governador, os presidentes de partido, mas não só isso, né? Nós também temos uma chapa majoritária.
uma chapa majoritária que tem aí já a União Brasil na sua Certo. cabeça de chapa, temos o MDB como um Está grande definida partido. essa questão do MDB na vice? Possivelmente é esse o caminho que tem se conversado nos Certo. encontros regionais, né? Uhum. Então o que eu vejo é que a chapa, também ao ser completa, merece essa maior discussão e não desprezando essa possibilidade de ter mais partidos aliados também no Certo. Senado. Claro que se pudesse aí, né, a União Brasil tem nomes competitivos e poderia contemplar toda a chapa, mas a gente está dentro de um processo democrático. Então é por isso que eu falo que é a união de forças realmente, de ouvir a ponta, de ouvir a base ali dos vereadores, dos deputados, dos prefeitos, né? Que essa aliança vai ser construída até a gente chegar ali numa chapa que eu digo que é extremamente competitiva, onde que tem a representatividade também, além de partidos, desse sentimento de que o time está unido. E vou torcer por isso, né? Eu vou defender essa aliança, essa união, vou defender que aí parceiros que estão juntos ali no nosso mesmo time possam, ao máximo, poder conversar para chegar, talvez, um caminho ali de uma candidatura competitiva. Até porque se a gente tiver muitas candidaturas, o risco é de que, às vezes, a vaga do Senado vá para o nosso adversário, e que não é isso que a gente quer. O senhor acredita que figuras como Bolsonaro e Lula vai interferir diretamente na eleição estadual aqui em Goiás? E outra pergunta, Caiado, está de fato procurando ou não retomar uma aproximação aí com o presidente Bolsonaro? Bom, eu vejo que sempre há uma repercussão, né, assim, da polarização, isso Sim. no Brasil inteiro acaba que há interferências. Mas eu vejo que hoje o governador Ronaldo Caiado tem uma linha de pensamento partidário muito forte, né? Vai observar o posicionamento da União Brasil para ser externado para cá. Sim. E caminha-se para as discussões que nós temos aí ouvido, de ter uma candidatura própria nesse primeiro turno, pensar numa candidatura própria, até para deixar registrado essas pautas e temas que a União Brasil defende no plano nacional. Então, por isso, talvez ele não vai entrar nessa briga aí de polarização e vai deixar uma discussão para essa no segundo turno. Mas você acha que acredita que vai exercer uma certa influência muito grande aqui regionalmente falando? Bolsonaro e Lula, por exemplo? É natural. Nós temos aí dois pré-candidatos, né, ligados diretamente a cada um deles. Sim. Né? É natural que tenha, sim, uma polarização, é natural que queiram fazer, como se diz, uma simetria, né, de uma discussão nacional para cá, para os estados, mas eu vejo também que há espaço para, ainda mais as eleições locais, para essa maior proximidade Sim. de quem se sente representado. Né? Lá atrás o senhor caminhou junto ali com a turma também ali do PSDB, né? Marconi, Zé Elton e tudo mais. Então, a pergunta não é motivos e nem nada, mas o que o senhor vê, por exemplo, dessa movimentação que foi feita recentemente, onde Zé Elton foi ali para o PSB, que é um partido de esquerda, entendeu? Como que olha você vê isso? Bom, a liberdade hoje de você ter uma busca partidária é legítima a todos, né? Eu vejo só que talvez essa aproximação com linhas de esquerda me preocupa muito a aproximação com o PT, né? Que também teve a oportunidade de fazer gestões no país, mas que a gente sabe que, infelizmente, por problemas como corrupção, ainda deixaram muitas coisas aí a desejar. Afastamento de presidentes, ao mais extremo de situações como essa, que a gente não deseja que não aconteça em nenhum país, né? Então só me preocupa isso, a aproximação com coisas erradas, né? E que ninguém está querendo isso para a vida pública e principalmente para quem sejam nossos representantes. Perfeito. Voltando então novamente para a sua campanha, inclusive agora para a reeleição, Firmontes, qual que seria então as principais bandeiras, né, que você vai levantar agora dentro dessa campanha e por que, né, o senhor como parlamentar quer continuar por mais 4 anos? O que mais tem que ser feito ali dentro da Assembleia? Ou por que não tentar neste momento uma vaga para deputado federal, já que tem os 2 mandatos aí para estadual? O senhor pode falar um pouco sobre isso também? Sim, bom, primeiro porque uma construção que foi feita nesse período da pandemia, a gente pôde incentivar muitas candidaturas locais, pessoas que iniciaram a caminhada como prefeitos e vereadores agora, que estão na metade do seu mandato, mas que contaram muito com esse incentivo, com parcerias que aconteceram e que podem, sem dúvida nenhuma agora, com essa experiência que nós temos, diálogo institucional com o governo, ideias interessantes, poder também construir novas parcerias para o futuro. Gosto muito desse trabalho de base, né? Vejo essa proximidade aqui com prefeitos, uma agenda muito próxima e vejo um certo distanciamento de quem está em Brasília. Então eu gosto muito desse trabalho mais próximo, com essa tomada de decisão hoje que eu vejo que ainda posso ser útil aqui na Assembleia Legislativa, na discussão de temas importantes, com o papel de representatividade que a Assembleia tem como um poder constituído aqui no Estado de Goiás para fazer vez, voz e vez as pessoas. E com essas ferramentas aí de parcerias, eu quero avançar isso agora,
mas também colhendo frutos desse trabalho que foi construído. Vários parceiros que foram colegas vereadores comigo em Goiânia, vários parceiros que foram prefeitos ou estão sendo prefeitos hoje, eu fiz questão de ouvi-los sobre esse futuro. Né? Nada se pode dar um passo sem ouvir a base. Uma decisão em grupo, né? Foi uma decisão que eu fiz questão de ouvir e que eles sugeriram isso, com essa experiência que nós estamos hoje, poder ser útil também no mandato como deputado estadual e carregando as mesmas bagagens de proximidade, de fortalecimento dos municípios, de defesa do direito, de defesa do empreendedorismo, de assegurar que realmente tenham entregas para a sociedade e com essas mesmas bandeiras que a gente quer caminhar, mas sempre assim, inovado a essa proximidade que o pós-pandemia vai permitir. Além de usar essas ferramentas da tecnologia, que eu sou um aficionado por elas, né, de utilizar as ferramentas da comunicação, ainda eu gosto da proximidade, do olho no olho, dessa vivência que a gente vai poder ter com retomadas, com reuniões, com atividades próximo dos bairros das cidades, que garante ainda mais que a pessoa possa conhecer o perfil, propostas e o conteúdo do seu candidato. É verdade, é um conjunto, né? Não dá para fazer uma coisa só, né, deputado? Tem que trabalhar todas as frentes, mas ficou claro também essa decisão. Em 2018, nós tivemos uma eleição pautada ali com temas relevantes, na verdade, e o principal deles foi a corrupção. Sim. Até porque vivíamos um período ali realmente drástico, né, e lamentável mesmo, diante do cenário que foi desenhado. No entanto, nesses últimos anos, então, passamos por pandemia, passando por uma série de situações. Hoje eu vejo que a população, como eu, né, e a maioria dos brasileiros, sofre muito com a questão de alta de preços. Né? Nós estamos sofrendo aí com o aumento dos combustíveis e tudo mais. Na sua opinião, então, o que será o tema relevante a ser discutido, né, e a apresentar uma solução para a sociedade, digamos assim, nessas eleições? Bom, eu tenho visto e acompanhado até pesquisas no plano nacional. Sim. E visto que hoje, e que para mim é muito interessante isso, a educação dos temas que vão ser eixos nessa próxima eleição. Essa retomada da economia, de como que o cidadão vai poder sobreviver no pós-pandemia, a sua família, o local que ele vive vai ficar melhor. Então esses eixos de fortalecimento da economia, geração de empregos e educação vão estar como eixos principais. Ou seja, os sinais de que a saúde foi feita uma boa gestão, né, nesse enfrentamento à pandemia, mas as pessoas estão preocupadas com como é que vai ser a vida do cidadão nesse pós-pandemia. E são esses que marcam muita proximidade com as nossas pautas legislativas, né? A educação em si, essa geração de empregos, de apoiar pequenos negócios ali na ponta se fortalecerem, geração de emprego, tem a ver muito com a realidade que eu defendo e trabalho muito nas ações concretas, né? Sim. E vejo que é um caminhar do futuro aí para o Brasil. Como que o senhor vê, por exemplo, hoje a representatividade, né, da Câmara Municipal de Goiânia? O senhor que já esteve ali durante também alguns mandatos, conhece muito bem aquela casa. Sua opinião, nós estamos sendo muito bem representados nesse momento pelo parlamento goianiense, né, pela casa ali legislativa goianiense ou não? Eu vejo que é o seguinte, a Câmara é um reflexo, e o poder público, né, acaba sendo um reflexo da sociedade. Então nós temos a oportunidade de ter representantes de várias localidades, principalmente o trabalho de Câmara que diz respeito a bairros, regiões, mas também associado a segmentos. Tem pessoas que vêm do segmento religioso, do segmento empresarial. Então nós temos ali uma multiplicidade de representatividade, mas essa é a grande força da democracia. Né? Se você tiver só um direcionamento de um lado, as coisas não avançam. A dialética, esse debate, o enfrentamento, né? A cobrança por resultados também faz parte do legislativo. Então, até mesmo, por exemplo, no caso da Assembleia Legislativa, os próprios representantes do próprio partido do governador têm liberdade de dar sugestões, né? De críticas construtivas para que possam avançar. Recentemente, nós tivemos, por exemplo, conversando com o governador a respeito de uma pauta importante que diz respeito à sustentabilidade, né? Levamos a sugestão de ouvir aí diversas pessoas de Goiânia, da região metropolitana de Goiânia, como, por exemplo, o uso do João Leite para práticas de lazer. Apesar de ser um defensor do turismo, nós levamos a sugestão, por exemplo, para o governador, que ali a prioridade é o abastecimento público. Então eu vejo que é isso, né? Você ter, independente do partido, o que é melhor para a sociedade. Veja a Câmara dessa maneira. Então temos ali de todos os perfis e todos os estilos. Mas ainda bem que tem, né? Na sua opinião, nós temos a Câmara que merecemos? Como se diz, nós temos ali a representatividade, isso é a essência. De 0 a 10, então, uma nota que o senhor daria hoje para a Câmara Municipal? Eu sou um defensor do Legislativo. Né? Então, assim, eu defendo que o Legislativo possa ser esse papel de representatividade. Então, dou a nota 8 para que eles melhorem, né? Se construam mais ainda aí. E de 0 a 10, a nota que o senhor daria, por exemplo, para a gestão de Rogério Cruz frente à Prefeitura de Goiânia?
Eu tenho torcido, fui candidato a prefeito, inclusive contra o Rogério Cruz, mas por ter representatividade em Goiânia, nós temos destinado emendas para a cidade, né? E desejo que ele faça uma boa gestão, temos aí fiscalizado, mas buscado também ajudar através de recursos. Então, desejo que o prefeito tenha êxito, né? Por isso que eu dou uma nota 7, 8 também, que ele possa melhorar ainda mais. Entendi. Generoso, muito generoso. E para a gestão Ronaldo Caiado? Eu tenho acompanhado de perto essa realidade, esse enfrentamento, né? Eu não gosto de dar nota baixa. Então, como se diz, a gente que está do lado de cá da representatividade política sabe o quanto é difícil também, né? Perfeito. Resultados. Então, eu dou uma nota 9 aí para o governador para que ele possa avançar para o 10 aí na próxima gestão. Não poderia deixar de fora também a sua casa, né, Alega? Qual nota o senhor daria aí para a gestão? Inclusive, está sendo feito de frente com o Lissauer, né, e tudo mais, e os colegas parlamentares, né? Bom, essa representatividade, essa garantia de autonomia que o poder teve, de garantir autonomia na tomada de decisões, mais diálogo nos momentos mais difíceis que teve o Estado, como esse enfrentamento à pandemia, a Assembleia teve presente, destinou recursos, ajudou na aprovação de temas importantes para garantir essa descentralização de recursos para a saúde, principalmente. Por isso que eu garanto aí que a Assembleia teve um papel de destaque também. Como eu digo, buscando sempre um incentivo para fazer melhor, mas também dou a nota 9. Perfeito, então. Inclusive, os senhores estão de casa nova, né? Sim. Como é que está sendo essa vida agora, numa casa novinha? E sem dúvida, eu sempre defendi que... Muitas inovações, né? Eu sempre defendi que o cidadão pudesse ser bem atendido. Sim. Isso no direito, na busca na minha formação profissional, sempre lutei, a pessoa tem que ter acesso, garantia, informações, ser bem atendido. E o serviço público também é isso, o serviço público é servir as pessoas. Então, por isso, há um espaço de ter uma condição de trabalho melhor, você pode ali receber várias pessoas que vêm de diversas cidades, de bairros aqui na cidade, que às vezes numa sede antiga nem estacionar poderia, né? Nem se locomover, distanciamento, etc. Então facilitou muito isso. A casa hoje é um espaço aberto, nós vamos fazer grandes discussões ali com a sociedade civil organizada, com prefeitos, com lideranças, num espaço realmente que tem esse acolhimento característico, né? Um espaço moderno, você vê um parlamento ali, a própria estrutura do parlamento, salvo engano, se baseou até no formato ali da ONU, né? Então, que dá essa garantia de acolhimento. Você sente isso na casa com as instalações modernas, mas principalmente com a vontade também dos representantes de servir bem as pessoas. Certo, certo. Bom, estamos aproximando do fim, mas antes eu queria entrar num assunto aqui também que eu acho importante, né? Não sei se é intriga ou não da oposição, de novo ao governo Ronaldo Caiado, mas o Ronaldo Caiado às vezes é taxado, né, de muitas coisas. Uma delas é coronelismo, né? Uma pessoa muito impositiva nas suas opiniões e tudo mais. Também muitos criticam, né, a forma como ele lidou com a pandemia ao mandar fechar os comércios, né? Existe vídeo circulando na internet onde fala, não precisa do seu voto. Isso aí são coisas que, na verdade, ele já está enfrentando aí agora nessa reeleição, né? Como vários outros temas, né? Ronaldo falou em não lotear, né, as secretarias para fazer agregações políticas, né? Hoje já se vê algumas movimentações nesse critério, né? Por exemplo, o próprio Detran, recentemente agora, não sei se foi ou não um acordo político, né? Ele defende sempre que o quadro é muito técnico, né? Sim. Mas como que o senhor vê realmente o Ronaldo Caiado frente a tantas acusações? É intriga da oposição mesmo? Ou não? Ronaldo Caiado, de fato, acertou em muitos aspectos, mas erra bastante em outros. Não, eu vejo que a gente está sujeito a críticas e acertos a partir do momento que se enfrenta um processo eleitoral. Ao disputar uma eleição, às vezes nem você ganha, você já é taxado e criticado só por participar, né? Então, mas eu vejo que toda essa experiência que foi feita ao longo dessa caminhada, principalmente em Brasília, uma experiência como deputado federal e senador, facilitou muito a vida do governador nessa interlocução institucional. Você tem uma abertura de portas no governo federal, independente qual seja o partido, você tem um acesso a ministros, acesso com respeitabilidade em outras instituições de poder, poder judiciário, enfim. Isso facilita muito a quem está na vida pública. E vejo que essa bagagem institucional hoje, praticamente, se formos comparar, não tem um governador em Goiás que tem uma vivência como essa que pode ser muito útil nesse momento de servir. Ao ser taxado de, por exemplo, de falar que é coronel, eu vejo assim, primeiro quem teve próximo, né? Eu vi todo mês reunia-se prefeitos. Mesmo que reuniões virtuais, porque não podia ser feita uma discussão. Então, todo mês se reunia prefeito para uma tomada de decisão. Todo mês dialogava com a Assembleia, todo mês chamava ali o chefe do Ministério Público, da Defensoria Pública, dos Tribunais de Contas,
do Poder Legislativo para avançar ou não na discussão. Isso, na minha forma de ver, eu nunca tinha visto no Estado, né? Você ter uma tomada de decisão no momento da pandemia onde que todos esses agentes políticos foram ouvidos, né? Entendi. Já quebra por margem essa ideia de falar em coronel e quebra-se por margem essa ideia de falar assim, tomou decisão sem ouvir, né? Sim, Ali nós tínhamos indicadores da saúde que naquele primeiro momento eram vidas que estavam sendo perdidas. Sim. E hoje estruturou-se uma ação de retomada na economia, de fortalecimento, inclusive de recursos aí, através das ações de governo, que a gente está percebendo que houve uma aproximação com o setor produtivo, as entidades de classe do setor produtivo hoje, que geram muitos empregos aqui em Goiás, sentam à mesa para tomar decisões junto ao governo, e eu acho que é um passo importante para essa futura caminhada. E com relação à questão da participação política e técnica do governo, eu vejo que o governador sim deu um primeiro passo, de uma gestão mais técnica, mais enxuta, tanto é que nós não vimos, e pelo menos eu não me recordo de nenhuma legislaturas passadas, às vezes, acumulação de atividade de secretário. Então, uma pessoa sendo 2 secretários ali, né? Ou de alguma forma até deixou mais enxuta a gestão. Mas o que eu vejo é que, ao caminhar de uma construção política futura, onde que precisa ainda de mais representatividade, há necessidade de conviver de forma harmônica a técnica e a política no governo. Não adianta só você estar ali também sem aquela atenção ao prefeito, sem aquela atenção à liderança política local. Então, cada vez mais eu defendo isso, que haja um equilíbrio. Não há só política e não há só técnica na administração. Tem que conviver as duas de forma harmônica. E essa habilidade o governador está tendo para pensar esse próximo passo aí numa futura gestão, se Deus quiser. É notável ver realmente a sua preocupação com o equilíbrio, com o diálogo, né? A construção de uma política séria, né? Pautada, não, volto a dizer, não em politicagem, mas construir uma política mais justa e mais séria para todos. Inclusive, o senhor é conhecido ali internamente como Virrondinho, pelos colegas, como é chamado carinhosamente por todos, né? É muito bem visto por todos os colegas ali da Alego também, como foi também dentro da Câmara de Goiânia. Eu queria saber o que nós podemos esperar, né? Caso o senhor seja eleito novamente, né? Podemos esperar esse deputado da mesma forma, próximo à população, né? Que se preocupa de fato com esses problemas sociais, culturais, educação, né? Essa preocupação. E o que o senhor pensa também como um segundo passo lá na frente? Primeiro é construir, não está pensando lá na frente? O que nós podemos esperar? Vamos por aí. Tá, primeiro assim, esperar que cada vez mais eu me dedique ao máximo a fazer a melhor forma de servir as pessoas, que é através da atividade política. Eu sempre procurei isso, fazer as coisas da melhor forma possível, né? Na minha missão ali na área jurídica, na minha missão como professor, sempre o que eu pude fazer de melhor para o próximo, eu tive essa oportunidade. E na oportunidade de exercer um cargo público é da mesma forma. Então, com a experiência que eu já tenho hoje, eu acredito que eu posso ajudar bastante municípios, bairros a serem transformados e vida das pessoas, né? Esse mesmo comprometimento de estar próximo, de estar aí conectado com as realidades da modernidade, mas também convivendo com as diferenças e respeitando essas diferenças e tendo princípios e valores que me carregam até a convicção de que a política realmente é um instrumento para fazer o bem para o próximo, que me levam a buscar essa sequência dessa caminhada, se Deus quiser, aí como pré-candidato a deputado estadual e fazendo realmente a diferença. E principalmente também, falar pouco e trabalhar muito. Resultado, né? É isso que as pessoas querem de quem está na política, o meu propósito é esse. Bacana demais, e eu acho que é isso mesmo, né? Acho que político, como empresário, como qualquer profissional em qualquer área, né? Tem que estar sempre preocupado com os resultados, né? Não somente ali com o cargo em si, mas mostrar para a sociedade, né, que valeu a pena o seu voto de confiança ali naquele momento. E faço votos de sucesso, claro, na sua pré-campanha agora e depois como candidato, né, a deputado estadual, concorrendo a essa reeleição. Esse é Virrondinho, né? Você me desculpe aqui a intimidade, mas a forma como disse carinhosamente, o senhor é chamado ali por todos ali dentro da Assembleia. E o senhor torce para que time mesmo? Eu sou, igual eu falei, eu sou um fanático por basquete, mas assim, muito amplo nessas atividades esportivas. Entendi. Aqui em Goiás, eu sou Goiás, né? Certo. Tem sofrido aí nos últimos dias. E também no basquete eu torço pro Lakers, né? Que também não está numa boa fase. Mas o que eu falei assim,
talvez ali sorte como fala, sorte no amor e azar no jogo, né? Talvez tenha mais sorte na política esse ano do que nos esportes. Política e esporte caminham muito bem juntos, né? E é interessante isso, porque também até no esporte a gente tem isso, as diferenças, né? Ali verdade, de uma forma, rivalidade. Rivalidade, disputas, e a gente vê esse calor aí também. Essa paixão, né? Ali pela bandeira realmente, mas de fato, eu acho que até o momento que há respeito, né? Pelo diálogo e tudo mais, é salutar essa paixão, defender realmente um candidato, uma bandeira. Sim. E a vocês que nos assistem até agora, né? Eu quero agradecer, em primeiro lugar, a sua audiência. Não esqueça de seguir o deputado ali nas suas redes sociais, inclusive um deputado bastante mesmo interativo com o público, né? Isso é uma das suas bandeiras, das suas marcas, inclusive, né, deputado? Então, curta bastante esse vídeo, curta, compartilhe com os seus amigos, jogue lá no grupo da família, né? Para a família participar, debater os temas que aqui estão sendo discutidos, né? Mas enfim, quero só finalizar também esse bate-papo aqui, né? Falando um pouco aí das suas expectativas agora, realmente como candidato dentro das eleições. Está preparado para andar aí o estado inteiro, né? Entrar naquele ritmo que já está acostumado, inclusive, né? De correria louca, aquela agenda lotada. Como é que está essa expectativa, deputado? Sim, é muito motivante essa construção de um trabalho feito com muita proximidade. Então, eu gosto muito de fazer agenda, de estar próximo das pessoas. Estou muito motivado para essa eleição, principalmente com essa saúde, né? Essa garantia de poder estar próximo, de poder reunir e com segurança. Então, vou fazer o máximo para isso, para estar próximo das pessoas, para conhecer novas realidades, para levar resultados também ao longo de toda essa construção do mandato para as pessoas até o último momento que estiver nessa legislatura e com a expectativa sempre de procurar fazer o máximo aí, se Deus quiser, nessa próxima legislatura com essa caminhada, né? Sim. Com propósito, sempre de servir, de dedicação e compromisso, é o que eu falo. Sempre gosto de estar levando esse bom exemplo, de que com dedicação a gente alcança nossos objetivos. É verdade. E muito bom isso que você falou agora, bons exemplos. É isso que nós precisamos aí diante de todos os políticos que são referências aí, principalmente para aqueles jovens que pensam se ingressar na política, né? Começar a fazer política e começa da maneira certa. Aprende com quem faz da maneira certa, né? E faz a política preocupado realmente aí com o povo, né? Com a necessidade ali realmente que existe hoje na nossa sociedade. O senhor não pode pedir voto ainda, mas fica à vontade para pedir o seu apoio, né? Para aquelas pessoas que estão nos assistindo. E assim vamos finalizar esse programa. Bom, eu agradeço muito essa oportunidade de estar com todos que acompanharam esse podcast aqui. Muito bacana, né? O Politiquei aqui dê esse espaço para a gente mostrar um pouco da caminhada, dos nossos propósitos, dos nossos valores, das nossas origens, né? Quero pedir esse apoio nessa construção de uma pré-candidatura a deputado estadual a todos que nos acompanham, que acompanhem a gente nas redes sociais, que traga sugestões para o nosso mandato e que venha também participar, tome decisões, busque participar no seu bairro, na sua cidade, para fazer a diferença. Eu tenho buscado isso, mais união, menos aí ataques pessoais e construção de forças unidas para a gente fazer a diferença em sociedade. Então, fico muito grato por essa oportunidade a todos vocês também aqui do time, né, do Politiquei, que dá esse espaço democrático aqui para a gente trabalhar as nossas pautas. Nós aqui agradecemos, inclusive, a você que está conosco até agora. Se inscreva no nosso canal do YouTube, curta as nossas páginas no Facebook, no Instagram, vai aparecer aqui para vocês também a do deputado, não esqueça de seguir, compartilhe bastante esse vídeo, comente aqui embaixo também o que você achou desse bate-papo, né? Se foi construtivo ou não, e importante, relevante ou não, para você que está nos assistindo, tá bom? Fique atento aí aos próximos episódios, esse é o Politiquei e tamo junto, até já. Até mais.